Imagine por um momento o maior porto do mundo ao amanhecer. Dezenas de gigantes de aço repousam imóveis, com seus cascos brilhando sob a luz avermelhada do sol. Mas, se você observar com atenção, todos compartilham o mesmo segredo. Abaixo da linha d'água, todos são pintados de vermelho. Não é coincidência, nem uma simples escolha estética. Essa cor intensa e profunda esconde uma história que combina ciência, poder e uma tradição que remonta às origens da navegação moderna. À primeira vista, parece um simples detalhe técnico, mas por trás do vermelho dos navios esconde-se um código milenar, um símbolo que definiu rotas comerciais, guerras e fortunas. E embora muitos o ignorem, essa cor pode ser a chave para entender como realmente funciona o coração do comércio global. Antes de continuar, se você é apaixonado pelos mistérios ocultos no cotidiano, inscreva-se e deixe seu like, porque o que você está prestes a descobrir mudará sua maneira de ver o mar para sempre. Durante séculos, os marinheiros descobriram que o maior inimigo do navio não era a tempestade nem o vento, mas a vida que crescia sobre ele. Moluscos, algas e crustáceos aderiam ao casco, criando uma camada viscosa que diminuía sua velocidade e aumentava o consumo de combustível. No início, os construtores usavam breu, alcatrão e óleo para tentar evitar isso. Mas a grande mudança aconteceu quando se descobriu que o cobre tinha propriedades antivegetativas. Ele impedia que os organismos marinhos se fixassem. Assim nasceu o mito da cor vermelha. O cobre oxidado dava aquele tom característico, e sua eficácia era tão impressionante que logo todos os navios começaram a cobrir seus cascos com compostos derivados desse metal. Desde então, o vermelho não era mais apenas uma cor. Tornou-se sinônimo de velocidade, eficiência e sobrevivência. Em cada viagem, esse tom significava menos atrito, menos combustível e mais chances de voltar ao porto com vida. Com o tempo, a tradição se transformou em norma. Os estaleiros de toda o mundo começaram a fabricar tintas marítimas à base de óxidos de ferro e cobre, capazes de manter o casco limpo mesmo nas viagens mais longas. O que começou como uma solução prática acabou se tornando um padrão global. Mas, à medida que a tecnologia avançava, algo mais foi se revelando. Essa cor não apenas protegia os navios, mas também se tornou um símbolo visual da civilização moderna. Onde havia vermelho, havia comércio, progresso, vida. A cor do fundo do navio tornou-se, sem que ninguém percebesse, uma representação do batimento cardíaco da economia global. E, embora sua função científica fosse clara, poucos imaginavam que aquele vermelho também escondia interesses ocultos, decisões políticas e uma rede de poder que se estendia além do oceano. Nos laboratórios das grandes corporações navais, a batalha para manter a cor vermelha continua intensa. As tintas marítimas atuais contêm compostos químicos que se mostraram altamente eficazes, mas também perigosos para o ecossistema. O cobre, o zinco e o tributilestanho, antigamente usados nessas fórmulas, foram apontados por liberar toxinas no mar, afetando peixes, corais e micro-organismos essenciais. Organismos internacionais começaram a questionar seu uso e pressionaram para proibir certos pigmentos e misturas. No entanto, substituir o vermelho não é tão simples quanto parece. Sua composição é resultado de séculos de experimentação, e qualquer mudança poderia alterar o desempenho de milhões de navios. O que está em jogo não é apenas a cor da tinta, mas o equilíbrio da economia marítima mundial. Aqui começa a parte mais preocupante. Enquanto o mundo acredita que o debate é puramente ambiental, na realidade está sendo travada uma guerra silenciosa. As grandes potências sabem que quem controlar as novas fórmulas de revestimento controlará o futuro do transporte marítimo. Alguns cientistas afirmam que os projetos de tintas verdes escondem interesses estratégicos,
tecnologias patenteadas por poucas nações que poderiam tornar o resto do planeta dependente. Mudar o vermelho seria mudar o mapa do comércio global. Se um país perder o acesso às tintas antivegetativas mais eficientes, sua frota ficará mais lenta, gastará mais combustível e perderá competitividade. Por isso, embora o mundo pareça avançar em direção a um futuro mais ecológico, por trás das manchetes se esconde um conflito de poder. Os pesquisadores que analisam o futuro da indústria afirmam que estamos diante de uma transição inevitável. Em laboratórios secretos no Japão, Noruega e Estados Unidos, estão sendo desenvolvidas novas gerações de revestimentos que podem mudar tudo. Alguns são baseados em nanotecnologia, outros em campos elétricos ou microbolhas que evitam a aderência de organismos. Mas todos têm algo em comum: buscam substituir o vermelho. No entanto, o vermelho não desiste tão facilmente. Sua química tem sido tão eficaz que continua dominando mais de 90% da frota mundial. E enquanto as empresas falam em sustentabilidade, secretamente continuam fabricando as versões tradicionais, porque sabem que nenhum outro material garante o mesmo desempenho. A cor vermelha, longe de desaparecer, resiste como símbolo de uma era em que a velocidade e o poder importavam mais do que a perfeição. No entanto, algo mais profundo está acontecendo. Os novos revestimentos não buscam mais apenas proteger os navios, mas torná-los invisíveis. Alguns protótipos são projetados para absorver ondas de radar e camuflar a assinatura térmica das embarcações. Em um mundo onde o controle marítimo define a segurança nacional, um navio invisível é uma vantagem estratégica imensa. E se o vermelho desaparecesse não por razões ecológicas, mas por motivos militares e políticos? E se o futuro do comércio global fosse construído sobre navios que ninguém pudesse ver? O vermelho, que durante séculos foi um sinal de transparência e visibilidade, poderia ser substituído pela cor da discrição. Os mares, que sempre foram rotas abertas, poderiam se tornar espaços sombrios onde o comércio se esconde, longe do escrutínio público. Enquanto isso, os cientistas alertam que eliminar o vermelho de uma vez poderia ter consequências catastróficas. Sem proteção adequada, a bioincrustação poderia duplicar o consumo de combustível e desacelerar as frotas em questão de semanas. A economia marítima entraria em colapso. Milhões de contêineres ficariam encalhados e os preços dos produtos disparariam. Por isso, as potências não podem se dar ao luxo de uma mudança brusca. O vermelho, embora questionado, continua sendo a cola invisível que mantém a maquinaria global em movimento. Sem ele, o mundo inteiro pararia. Hoje, em pleno século XXI, o vermelho continua reinando sobre os oceanos. É um lembrete de que mesmo os menores detalhes escondem os maiores segredos. Cada navio que navega pelo mar com seu casco escarlate carrega consigo séculos de história, ciência e poder. Mas o futuro se aproxima, e com ele, uma nova era em que a cor pode deixar de ser uma escolha e se tornar uma declaração de domínio. Talvez, em breve veremos mares cobertos de navios cinza, pretos ou até transparentes, cada um representando uma nova forma de controle global. Quando esse dia chegar, o vermelho deixará de ser apenas uma cor. Será uma lenda. O símbolo de uma era em que os humanos confiaram no cobre e no ferro para conquistar o oceano. E embora as novas gerações talvez nunca vejam esse tom nos cascos dos navios, a lembrança permanecerá como um sussurro entre as ondas. O vermelho era a cor do poder, a cor da velocidade, a cor que tornou possível o mundo moderno. Então, da próxima vez que você vir um navio pintado de vermelho, lembre-se disso. Você não está olhando para uma simples pintura. Você está vendo o sangue que corre pelas artérias do comércio global. E se você quiser continuar explorando os mistérios que o mar ainda guarda, desde as rotas ocultas do transporte mundial até as tecnologias secretas que definirão o futuro da navegação,
Inscreva-se agora mesmo e deixe seu like. Porque o conhecimento, assim como o oceano, tem profundezas que poucos se atrevem a explorar. E o que está por vir pode mudar a história da humanidade.